Gravando. Então vamos lá. Muito bem, meninos. Vamos à nossa aulinha. É o seguinte, eu tinha já feito uma parte, né? Mas eu vou fazer novamente, que eu vou fazer mais completo, tá? Então, em vez de colocar aquela aula da semana passada, nós vamos fazer tudo aqui. Então, presta atenção. Vamos falar então de movimento circular uniforme, mas antes vamos voltar então à ideia daquela nossa revisão, né? E eu vou ser um pouquinho mais amplo na divisão. Acho que na aula mesmo eu acabei esquecendo de falar sobre o pi e eu vou falar sobre ele, que é uma coisa muito importante, tá bom? Então vamos na nossa revisãozinha. Eu vou começar até pelo pi. O que é o pi, né? Então vamos entender algumas coisinhas aqui primeiro. Você tem uma circunferência, né? Eu espero que vocês saibam a diferença de circunferência, círculo e esfera, né? Isso aqui é uma circunferência, ok? Um círculo é isso aqui. Ele é preenchido, tá bom? Então, uma pizza é um círculo. Um bambolê é uma circunferência, ok? E uma esfera é o sólido, né? A bola, tá bom? Bola de futebol, uma esfera. Então, muito bem. Mas a regra aqui, eu só quis falar um pouquinho, né, sobre a diferença, mas a regra interessante aqui é que o que vale aqui para o círculo vale para a circunferência, tá bom? Só na esfera que é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Se eu colocar aqui, você conhece essa medida, do centro até a borda da circunferência, nós temos uma medida que nós chamamos de raio, tá bom? Então guarde isso aqui é o raio, é a medida do centro da circunferência até a periferia, é a palavra correta, tá? Afastado do centro, tá bom? Periferia não tem a ver com lugar pobre, tem a ver com lugar afastado, tá bom? Bom, dito isso, e diâmetro, professor? Diâmetro é a medida de dois raios, mas a ideia é você entender que o diâmetro precisa necessariamente passar pelo centro, tá? Se ele não passar pelo centro, ele não é um diâmetro, ok? Então, ele é a medida de uma ponta até a outra que passa pelo centro da circunferência, tá bom? Então, esse cara aqui é chamado de diâmetro. Representado de algumas formas. Para nós aqui, letra D já serve, tá bom? Pode ser representado pela letra D minúscula, diâmetro, ou tem alguns livros que trazem esse símbolo, tá? Deixa eu fazer esse símbolo bonitinho, que ficou muito feio. Não quer apagar, não. Aí. Bom, que símbolo que é esse, professor? Uma bolinha com um risco cortado, tá bom? Todos esses símbolos são usados para diâmetro. Tranquilo? Bom, beleza. Agora, vamos falar do pi, já que a gente deu uma revisãozinha básica, para você nunca mais esquecer. Lembra daquela piadinha de sexto ano, né? Quando eles veem isso, ó, a gente faz assim, ó, faz duas nuvens, e eu pergunto, o que será que é isso aqui? Olha, né? Aí todo mundo, ai, professor, é uma tempestade, né? Você fala, não, né? Isso aqui é um diâmetro. Por que é um diâmetro? Porque é dois raios. Tá? Dois raios é um diâmetro. Aquela piadinha também, o que é pior do que você ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro, porque é dois raios. Uhul, tá bom? Bom, dito isso, relação matemática eu posso criar com isso daqui, com a minha piada. Ou olhando isso aqui, né? Você percebe que você tem um raio aqui e um raio aqui. Então, eu posso escrever o seguinte: o diâmetro é 2 vezes o raio, ou o meu raio, passa dividindo, ó, é o diâmetro dividido por 2. Tá bom? Essas duas relações aqui é importante você lembrar. Dito isso, né?
Vamos para o glorioso π. Vamos entender o que ele é. Muita gente não lembra, né? Então vamos lá. O que eu preciso saber para entender o π? Eu preciso saber o seguinte: como que eles mediam o comprimento de uma circunferência antigamente, né? E diâmetro. Então, diâmetro já dei uma revisada para vocês. Então, você já é capaz de reconhecer um diâmetro, tá bom? Lembrando que o diâmetro tem que passar pelo centro, tá bom? E o comprimento da circunferência é como se eu fizesse o seguinte, olha só. Se eu cortasse aqui com um barbantinho, ó, né? Eu me viesse com um barbante, colocasse em volta da circunferência, estica esse barbante, tá? Aí ele esticava o barbante lá e media numa régua, tá bom? Então era assim que ele media o comprimento. Ele pegava um barbante em volta, né? Media, marcava aqui, abria esse barbante e media para saber o comprimento da circunferência, ok? Então isso aqui seria a circunferência aberta. Vamos até pôr aqui, ó. A circunferência, circunferência aberta. Aberta, ok? Então, tá aqui a medida, beleza. O que o π tem a ver com isso, professor? Pessoal, por experimentação, tá bom? Eles foram descobrindo o seguinte, que se eles pegassem o comprimento da circunferência e dividisse pelo diâmetro, isso aqui dava 3,14 e um monte de números, tá bom? Ou seja, era aproximadamente, às vezes dava 3,15, 3,12, entende? 3,13, depende onde você coloca o dedo aqui na hora, enfim. Mas o que importa é que dava um número muito próximo, tá bom? Isso aqui é infinito. E eles repararam o seguinte, se eu medir de uma moeda, eles faziam muita moeda na época, então você mede o diâmetro da moeda, mede o comprimento com o barbante, divide 3,14. Pega uma moeda um pouquinho maior. Se eu pegar uma moeda um pouquinho maior, mede o comprimento, mede o diâmetro, dividia, adivinha, 3,14. Falou, opa! E se eles desenhassem com barbante no chão, né? Como se fosse um compasso, né? Pega, marca o centro ali, estica o barbante e desenha, como se fosse algo mais ou menos assim, né? Prende aqui no centro e aqui, isso aqui é o barbante. Põe um carvão aqui, ó, e você fica preso, né? Você não consegue sair, você faz uma circunferência. Um exemplo que eu estou utilizando, né? Para ele poder fazer com circunferências diferentes. E é assim que a matemática evolui, né? Até a própria física aparece, tá? Com experimentação. Aí ele fez o comprimento, né? Mediu lá, depois com o barbantinho, mediu o diâmetro que ficou, e adivinha, deu 3,14. Então isso quer dizer que não precisava mais ficar medindo o comprimento com barbante. Por quê? Como isso aqui é constante, sempre essa divisão, comprimento por diâmetro, vai dar 3,14. E repara uma coisa, 3,14 o quê? Se eu olhar o comprimento e o diâmetro, se eu medir o comprimento em metros, e o diâmetro também vai estar em metros. Cortando metros com metros, não sobra nada. Ou seja, isso aqui é um número adimensional. Não tem unidade de medida. Se você colocar unidade de medida no π, está errado, ok? Então ele chamou isso aqui, deu um nome, deu uma letra, né? Deu um π, chamou de π. Então ficou aqui o comprimento dividido pelo diâmetro é π. Por que eles fez isso? A partir de agora, ó, isso aqui é uma equação. Eu posso passar isso aqui, ó, multiplicando. Então não preciso mais medir com barbante. A partir de agora, basta eu pegar o π, que é 3,14, e multiplicar pelo diâmetro, eu sei o comprimento. E aí, para deixar isso aqui mais bonitinho, como eu falei lá que o diâmetro é 2 vezes o raio, o pessoal escreveu isso aqui assim, né? Isso aqui é π vezes o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Beleza, 2 vezes o raio. Só que a gente deixa isso aqui mais bonitinho, né? Comprimento da circunferência é 2πr, tá bom? 2π raio.
Então tem um monte de piadinha aqui, né? É o catiupiri para calcular a borda da circunferência. Quantas crianças cabem numa circunferência, né? 2 pirraios, né? 2 pirraios cabem lá dentro. Enfim, tem várias piadinhas aqui. O que importa para você é entender que esse 2πr veio daqui, ó, π vezes diâmetro. É que diâmetro é 2 vezes r. Tá feito? Então, comprimento da circunferência, 2π, tudo isso por causa desse glorioso π aqui. Beleza? Bom, dito isso, vamos para uma relação importante, que é que nós vimos como que você calcula o ângulo, tá, de uma circunferência. Então, presta atenção aqui. Isso aqui é importante para exercícios que não tratam uma volta completa. Por quê? Porque as fórmulas não aceitam ângulos em graus, somente em π radianos, tá bom? Então, vamos entender aqui essa relação. Se você pegar aqui um ângulo qualquer, tá bom? Um ângulo qualquer. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Não vou nem colocar valor. Então, você tem um ângulo que foi aberto e, ao mesmo tempo, você tem esse comprimento de circunferência que se criou. Aqui, ó, eu tenho esse comprimento aqui de circunferência, ó. Esse pedacinho de barbante, tá bom? Então, esse pedacinho de barbante tem uma relação com esse ângulo e esse raio aqui, raio R, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ver isso aqui mais a fundo com o Alan mais para frente. Mas agora, só quero que você entenda esta relação matemática, ó. O ângulo é o comprimento aberto pelo ângulo, então não é o comprimento todo, então não adianta pôr 2πr ali, tá? Então é o comprimento desse que abriu aqui, né, em relação ao ângulo feito, dividido pelo raio, ok? Então eu tenho esta relação. Tá, vou fazer mais uma circunferência aqui e nós vamos brincar um pouco. Olha só. Então veja bem, se eu tenho deste lado aqui seria 0 graus. Uma volta completa, 360, ok? Logo, meia volta, 180 graus. Você tem aqui em cima 90 graus, um quarto de volta, e aqui embaixo, né, 90 mais 90 mais 90, 270 graus. Beleza. Se eu colocar, tá, para valer aqui uma volta completa, tá? Então, aqui é quando você vai usar a formulinha de guarda isso. Isso aqui é para quando você vai usar sem ser uma volta completa. Quando eu tenho uma volta completa, esse C aqui, ó, eu não preciso mais calcular ele, porque eu sei a fórmula do C de uma volta completa, que é exatamente o perímetro da circunferência, né? Isso aqui vale a esse C, ele é 2πr quando você tem pelo menos uma volta completa. Ok? Então, para uma volta completa, o C equivale a 2πr. Beleza? É lindo isso. Então, você pode escrever o seguinte: o ângulo para uma volta completa, vou escrever aqui, isso equivale para uma volta completa, tá? Então, o ângulo para uma volta completa vai ser o C sobre o R, porém o C é 2πr. E embaixo tem o R aqui. Oh, então você pode, ó. Quer dizer que o ângulo para uma volta completa equivale a 2π. O ângulo para uma volta completa equivale a 2π. Para não ficar sem unidade de medida, tá? Porque você percebe que o π não tem unidade de medida, o 2 também não tem, eles colocaram radianos. Então foi inventada essa unidade. Guarda isso também no seu caderno secreto de anotações secretas da NASA, que a unidade de medida radianos foi inventada, ok? Então veja bem, então eu posso escrever isso aqui, θ, né, para uma volta completa é 2π
radianos, tá? Beleza? Chiqueza demais isso aqui, meninos. Por quê? Olha só, se aqui uma volta completa, 360, eu tenho 2π, para meia volta, ou seja, metade de 2π, eu vou ter π. 180 equivale a π. 90 equivale a π sobre 2, metade de π, né? E esse cara aqui, bom, se eu dividir aqui π sobre 2, ó, aqui é 2π sobre 2, por isso que fica π, que você corta, né? Ó, olha, aí fica só π ali. Esse cara aqui é 3π sobre 2, tá bom? Que é, ó, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, belezinha? E mais 3 mais π sobre 2 aqui vai dar os 2π, tá feito? Fica aí de exercício de casa você brincar com essas fraçõezinhas, né? Por exemplo, você fazer aqui, ó, esse π mais π sobre 2, se eu fizer aqui, ó, π, que é 180 graus, mais, ele vai percorrer aqui, ó, 90 graus. 90 graus é π sobre 2. Fazendo MMC, ó que lindo, ó. 2 por 1, 2, aqui vai dar 2π, tá bom? Aqui vai dar π, logo você vai ter 3π sobre 2. Olha que coisa, matemática é uma coisa alucinante, né? Então, de qualquer forma, aí se você somar 3π sobre 2 mais π sobre 2, vai dar 2π, tá bom? Na hora que você fizer as continhas. Bom, veja bem, o que importa aqui é a gente fazer uma relação. Qual relação? A relação que eu vou fazer aqui, ó. Então, você sabe o seguinte, que π corresponde a 180 graus, ok? 2π corresponde a 360. Então, você que escolhe qual dessas duas relações você vai usar para fazer a sua regra de 3. Eu te aconselho trabalhar com números menores e sempre usar essa daqui, tá? Que π equivale a 180 graus. Então, vamos dar um exemplo aqui de transformação de graus em radianos, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, exemplo 1. Vamos transformar o ângulo de 90 graus, que você já sabe que é π sobre 2, para você ver que dá certo, tá bom? 90 graus ali eu mostrei para vocês que é π sobre 2. Como é que fica isso aqui? 90 graus, vamos transformar? Então, pega a sua relação lá, ó. Π equivale a 180. 90 graus, faz de conta que você não sabe, é x. Multiplica em cruz. Tá bom? Ó, grau embaixo de grau e o π, você vai saber o π radianos aqui, beleza? 180x é igual a 90 vezes π. Você pode passar dividindo, eu já vou cortar, ó, esse zero com esse aqui, tá bom? Então ficou 18x é 9 vezes π. Tá multiplicando, passa dividindo. 9π dividido por 18. Você pode dividir em cima e embaixo por 9, ou você já pode simplificar aqui, ó, 18 dividido por 9. Um é o dobro do outro, aqui fica 2. E em cima fica 1, tá bom? É que 1 vezes π é π, então você nem precisa colocar o 1. Agora, isso aqui ficou π sobre 2. Olha lá, que é 90 graus, tá bom? Equivale a 90. Vamos fazer mais um para ficar chique. Fazer mais um aqui. Vamos fazer um ângulo de 60 graus, vai. Vamos pegar aqui, então, exemplo 2. 60 graus. 60 graus é um ângulo, tá em graus, né? Vamos passar. Vamos pegar a sua referência. Π equivale a 180, 60x. Multiplica em cruz. Então vai ficar 180x é 60π. Você vê que o π vai continuando até o final da conta, né? Ó, posso cortar esse zero com esse. O x vai ser 6π dividido por 18. Esses dois aqui dá para simplificar, tá? Quando não der, você divide em cima e embaixo pelo mesmo até simplificar. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes 6 é 18. Fica 3 embaixo, 1 em cima, tá bom? Ou seja, x vai ser π sobre 3. Aqui eu não pus a unidade, tá? Mas radianos, tá bom? Aqui, radianos. Isso quer dizer que π sobre 3 radianos equivale a 60 graus, tá bom?
Aqui a gente está falando de ângulo. Beleza, galera? Bom, dito isso, dito isso, vamos para algumas relações que é muito importante você saber. Antes de explicar como calcula, tá? Antes de mostrar a fórmula, eu vou mostrar uma coisa para você que é muito importante você saber distinguir, que é a velocidade. Antes de a gente falar de período e frequência, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é importante distinguir. Talvez eu vou explicar isso aqui umas 3 vezes ainda, tá? Porque isso aqui é muito, 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 muito importante você saber diferenciar. Repara o seguinte: imagina que isso aqui é, sabe aquela sonata, vitrola, toca disco, né? Eu ia falar fita. Toca disco, né? Que você põe o disco lá, fica rodando isso aqui, né? Tocando. Então imagina que isso aqui é uma vitrola, daquelas vitrolas bem velhas. Deixa eu pôr aqui. Então isso aqui é opa, uma vitrola. Ok. Tá aqui. Essa vitrolinha aí, não vou escrever não, porque depois eu vou mudar do exemplo. Pensa na vitrola, tá? Se eu colocar essa vitrola girando, então aqui é o centro dela, ó. Então eu vou colocar nessa vitrola, vamos supor, deixa eu colocar 2 linhas, só para a gente colocar na mesma linha, tá? Vou colocar uma linha aqui e uma linha aqui, ó. Exatamente fazendo 90 graus. Então imagine o seguinte, essa linha é imaginária, tá? Essa linha não faz parte da vitrola, pelo amor de Deus. Então eu vou colocar o seguinte, faz quando você coloca uma borracha aqui, ó. Aqui, vamos chamar essa borracha de A. E vamos colocar uma borracha aqui, ó. E vamos chamar essa borracha de B. E você não vai mais pôr a mão na borracha, você liga a vitrola. Você percebe o seguinte, né? Quando esta borracha A chegar aqui, ó, a borracha B já andou tudo isso aqui, ó, ao mesmo tempo, ela percorreu isso aqui, concorda? Elas vão rodar juntas, porque quem está rodando é o disco, você concorda comigo? Então, a borracha A vai chegar aqui no mesmo tempo que a B chegar aqui. Por quê? Não é a borracha que está indo, né? É o disco que está rodando. Então ela vai fazer, elas vão chegar aqui juntas. Do mesmo jeito que vai chegar aqui e aqui, elas vão chegar aqui e elas vão dar uma volta juntas, ok? Mas aqui é que tá a pegadinha. O que eu falei para vocês? Não falei nada, né? Deixa eu falar agora. Nós vamos ver a diferença da velocidade linear. Então, aqui nós não vamos calcular, é só entender o conceito. O que é uma velocidade linear e o que é velocidade angular. Então, tem 2 velocidades diferentes, tá? E você precisa saber bem diferenciar as duas. Então, vamos lá, vem comigo. Você concorda comigo que a bolinha A, ela percorreu um ângulo de 90 graus? No mesmo tempo, no mesmo tempo que a bolinha B percorreu um ângulo de 90 graus. O ângulo é o mesmo, ok? Então, a velocidade angular é a velocidade com que o ângulo é aberto, tá? Não é a velocidade da partícula. Calma que vocês vão entender isso aqui. Então, a velocidade angular está relacionada ao ângulo que a partícula está descrevendo e não o tanto que ela está percorrendo, ok? Se você for olhar o tanto que essa aqui percorre, ó, olha essa aqui o tanto que ela percorreu. A B não anda um delta S maior, ó, o delta S dela é maior. O comprimento que essa aqui está andando, muito maior do que esse aqui, certo? Então, quando eu falo de ângulo, eu não estou olhando quanto que o mandou, estou olhando somente o ângulo que elas abriram. E como é o disco que está levando elas estão abrindo no mesmo tempo, ok? Elas abrem 90 graus no mesmo tempo. Então eu posso falar, velocidade angular para diferenciar da linear vai ser representada pela letra ômega. É um W meio curvo, tá vendo? Ó? Então, a letra ômega aqui, ó, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Ok? Então, é a velocidade com que abre o ângulo. Agora, imagina 2 corredores, esquece a borracha. Então, o corredor A
parte do A. É o A aqui, ele correu isso aqui. O corredor B correu isso aqui. Se eu estou te dizendo que na angular o tempo é igual, vamos pegar a mesma ideia. Eles estão fazendo isso no mesmo tempo, tá bom? Então, se essas velocidades são iguais, que eles fizeram isso, abriram esse ângulo de 90 graus no mesmo tempo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, o tempo é igual nas situações. Vamos colocar sempre aqui, ó, tempos iguais, tá? Para nossa conversa aqui. Está acontecendo ao mesmo tempo. Não está um indo depois do outro. Eles partem juntos. Então, veja, esse camarada, pensa agora que é um corredor, tá bom? Ele saiu daqui, percorreu esse ΔS. Num determinado tempo, vamos supor que ele fez isso em 10 segundos. Esse camarada B percorre este ΔS em 10 segundos também. Os dois fazem no mesmo tempo. Mas você é visual, né, que esse comprimento de circunferência, ele é menor do que esse aqui. Esse cara está percorrendo muito mais. Você imagina, ó, a gente fazia assim, ó, um dia, a gente tenta fazer isso lá na quadra, né? Ó, esse carinha dá a mão para esse aqui dá a mão para esse. A gente faz uma corrente humana, entende? Esse aqui dá a mão para esse aqui dá a mão para esse. E olha que legal. Vamos supor que esse camarada começa a girar. E esse cara tem que acompanhar o giro dele. Olhando por cima, seria mais ou menos uma ideia assim, ó. Essa fileira ia ser uma linha, né? Todo mundo alinhado. Então, olha só, quem está lá perto do centro, ele está girando, ele está percorrendo pouco. E olha o coitado que está na ponta. Está se matando de correr para acompanhar a fila. Ok? Consegue perceber isso? Ó? Quem fica na ponta tem que correr muito mais do que quem fica no centro. Isso aqui que a gente está falando é a velocidade linear, que é a velocidade que a gente calcula, ΔS por ΔT, tá bom? Essa velocidade linear é a velocidade que ele teria em cima dessa linha. Então, para ele percorrer essa linha em 10 segundos e esse cara percorrer a mesma linha em 10 segundos, eu posso afirmar para você que a velocidade do B é maior do que a velocidade do A. Como eu calculo? Calma. Só entende os conceitos diferentes. Entenda que velocidade linear e velocidade angular são coisas totalmente diferentes, ok? Uma está relacionada à velocidade com que o ângulo abre, ok? Ele não tá preocupada se, não estou medindo se o cara da ponta está correndo mais ou menos. Eu quero que todos abram juntos esse ângulo, ok? Então essa fileira, ó, abriu 90 graus. Lá na ponta, então, vai estar mais rápido, ok? E aqui vai estar mais lento se eu pensar em velocidade linear. Agora, se eu pensar em angular, quantos graus esse aqui abriu? 90. Quantos graus esse aqui abriu? 90. Os dois ao mesmo tempo. Não tem diferença. Se eu abrir 90 graus em 10 segundos, abrir 90 graus em 10 segundos, a angular, que está preocupada em medir o ângulo, é a mesma, ok? Bom, aqui, por enquanto, eu vou deixar dessa forma. Tá? Não vou mostrar como calculo ainda. A gente vai entrar em período e frequência agora. Tá bom? Depois de período e frequência, a gente vai voltar na velocidade linear e angular. Tá? Belezinha? Então vamos lá. Vamos para o período e frequência, galera. Hoje a aulinha vai ser topzera, hein? Vamos falar então de período. O que é período? Tá bom? Isso aqui te lembra eventos periódicos. Eventos periódicos, eventos que se repetem, tá? Por exemplo, a hora toda hora se repete para dar uma nova hora. O ponteiro dos minutos dá uma volta completa, depois dá uma volta completa e dá uma volta completa, demora 60 minutos para dar uma volta, ok? O cuidado com o ponteiro das horas, tá? Não é. Todo mundo erra ali, todo mundo pensa que é 24 por causa de um dia completo, mas se você pensar no relógio, ele marca 12 horas, depois mais 12. Então, o período do ponteiro das horas são 12 horas, tá? Porque ele deu 12, chegou na metade do dia. Ele vai, né, aí vai dar mais 12 horas para fazer a segunda parte do dia, ok? Toma cuidado com isso.
Bom, então período, na verdade, ele é um tempo especial, tá? Também não é somente um tempo, é medida de tempo, tá? Entende que isso aqui é medida de tempo. Porém, ele é um tempo special, tá? Especial. Por quê? Eu só posso usar período quando for esse tempo especial. Ou seja, que tempo especial que é esse? É o tempo necessário para se completar um ciclo. Então, é o tempo para completar um ciclo. Para nós aqui, se um ciclo pode ser uma volta, tá? Mas você já percebeu que, né, que se eu pensar, vamos dar alguns exemplos aqui que eu acabei de falar. Se eu pensar num relógio, tá? Então você tem o ponto, vamos pegar, você tem três tipos de ponteiros. Você tem o ponteiros dos segundos, você tem os ponteiros do minuto e você tem o ponteirinho das horas. Então, qual é o período de cada um? Então, o período dos segundos demora quantos segundos para dar uma volta completa? 60. 60 segundos. O do minutos, o período lá também, uma hora tem 60 minutos, e deu uma volta completa. O ponteirinho das horas, ele vai dar uma volta completa, vai demorar 12 horas, ok? Para dar uma volta completa. Tem várias coisas que você pode calcular? Tem, mas não vou entrar em cálculo agora. Vamos pegar exemplos de períodos, sistemas periódicos. Semanas também é periódico, né? Por quê? O tempo em geral, né? Então, se você pegar semanas, é 7 dias. Então, o período de uma semana é 7 dias. O período de um ano, tá? Depende do que você vai calcular, mas 365 dias, né? Coisas que são fixas que às vezes não aparecem, tá? Em probleminhas. O período de, desculpa aqui, isso aqui é fixo, tá? Porque não vai ter 28 dias ano bissexto, nada disso. Então, vamos supor, um mês, tá? Vai ser 4 semanas, porque se repete. Então, sempre vai ter 4 semanas um mês, hein? Tá? Não vai pôr mês com 3 semanas, com 4,5, nada disso. 4 semanas bem bonitinho. E também, se eu for falar em dias, né? É 30 dias que se repetem, ok? Cada dia se repete até formar 30 ciclos aqui. Beleza. Gente, entende o seguinte, né? O período, então, é o tempo necessário para se completar um ciclo. Dito isso, vamos fazer uma formulinha para ele. Vamos inventar aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Usando esse conceito, então não tem que decorar a fórmula. Decora o conceito. O que é período? É um tempo especial. É o tempo para completar um ciclo. Tempo, primeiro, ciclo, depois. É o tempo para se completar um ciclo. Então, eu posso escrever assim, ó. O período é o tempo, delta T, para se completar o ciclo. N. Tá? N eu vou chamar de número de ciclos. Então, quando eu divido o tempo pelo número de ciclos que deu, eu vou descobrir o tempo para se completar um ciclo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, o T maiúsculo, tá? Ele é período. O delta T é o tempo. Vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho, tá? E o N seria o número de ciclos. Belezinha? Ah, tudo bem. Vamos para a frequência primeiro, aí depois a gente dá um exemplo de continhas com isso daqui. Então, por que eu quero ir para a frequência primeiro? Professor, dá um exemplo de período primeiro? Calma, porque eles estão ligados. Tá? Um vai estar inversamente ligado ao outro. Tá bom? Então, por isso que aí depois a gente faz tudo junto. Vamos falar então de frequência, galera. Frequência. Representado pela letra, geralmente, tá? Letra F minúscula. Tá feito? A unidade de frequência, eu vou mostrar aqui. Vamos entender o que é frequência primeiro, né? Depois a gente faz a formulinha e entende a unidade dela. Aqui a gente vai gostar um pouquinho mais de tempo. Bom, a frequência, então vamos colocar a definição direta aqui. É
entende que frequência seria quantas vezes um evento se repete. Quando você vem na escola, eu estou anotando a sua frequência, quando a sua presença, né, a sua frequência. Quantas vezes se repetiu ele veio na escola? Quando você falta muito, a frequência, né? Qual é a frequência de falta desse garoto, né? Quando ele está faltando demais, falta frequente, né? Então, a frequência é quantas vezes um ciclo se repete, ok? Então, eu posso falar que a frequência é um número de vezes que... aliás, eu vou ser um pouco mais técnico aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vamos escrever um pouquinho mais parecido com um termo físico, que eu acho que ajuda na hora de fazer a fórmula, tá? Então, aqui vai ser o seguinte. É o número de ciclos por unidade de tempo. Então, por cada unidade de tempo, então meu tempo aqui é uma unidade. Se eu estou medindo em segundos, é 1 segundo. Se eu estou medindo em minuto, é 1 minuto. Se eu estou medindo em hora, é 1 hora. Uma unidade do tempo que você está medindo. Um dia, um ano, né? Então, a frequência é o número de ciclos que se repetem. Okay? Ou seja, quantos ciclos isso acontece em um segundo. Então, por exemplo, se eu for olhar um ventilador rodando e eu quero saber a frequência daquele ventilador. Então, ele vai girar, né, ele está girando rápido, então eu vou saber quantas voltas ele dá por segundo. Ou quantas voltas ele deu em 1 minuto. Ok? Uma furadeira, quando você aperta, ela gira, né? Quantas voltas ela deu em 1 minuto? Quantas voltas ela deu em 1 segundo? Isso é frequência, tá? Frequência de giro. Então, tá certo, aqui a gente está falando de giro, mas ciclos em geral, tá bom? Se eu falar um pêndulo balançando, né? Quantas vezes ele está se repetindo num determinado tempo que eu estou medindo, né? Unidade de tempo. Não posso falar que eu vou medir em 2 segundos, em 3 segundos, tá bom? Então, vamos entender o seguinte. A frequência, vamos escrever a formulinha dela aqui, então. A frequência, olha aqui, ó, é um número de ciclos. Lembra que ciclos para nós é a letra N, por cada unidade de tempo, dividido por ΔT. Opa, professor, tem alguma coisa estranha aí, né? Daqui a pouco põe unidade de medida. Veja bem, olha o período. Tempo por N. N por tempo. Opa, um é inverso do outro, ok? Por isso eu quis mostrar primeiro a frequência. Primeiro a frequência e período, para depois a gente dar algum exemplo. Veja bem, unidade de medida aqui, como que fica? A frequência, se você pegar a unidade de medida, vai ficar o seguinte. Número de ciclos não tem unidade, então é 1. E tempo é segundo. Então, a unidade é 1 por segundo, ok? Cuidado com a forma que às vezes é apresentada em exercícios. Esse 1 por segundo, existe um físico que era o Franz Hertz, em homenagem a ele. Toda vez que for 1 por segundo, você vai colocar Hertz, ok? Ou, na verdade, você pode pôr somente Hz, tá bom? Então, em homenagem a ele, que estudou esses eventos, a unidade de medida tem o nome dele, tá bom? Sobrenome, na verdade. Bom, continuando. Vamos entender um pouquinho disso aqui, tá? Como o período e frequência são opostos, né? Você vê na formulinha. Vamos colocar as duas aqui e comparar uma coisa. Se eu falar para você, então, que frequência é em número de ciclos por unidade de tempo, e o período é o tempo que eu demoro para completar um ciclo, né? Repara, na matemática, quando você fala que uma coisa é igual a outra, eu posso fazer o seguinte, ó, olha que legal isso aqui. Posso falar que x é igual a 2. Mas se eu falar isso aqui, estou falando que é igual. E se eu quiser falar que é inverso, como que eu inverto uma coisa na matemática? Você inverte a fração, não é? Ó? Então eu posso falar que x, o inverso de 2, ó, seria isso.
né? A parte inversa, inverter, tá bom? Então, isso aqui é inversamente proporcional. Então, a ideia aqui é a mesma, ó. Então, eu posso falar o seguinte. Ah, se a frequência aqui, se eu fosse dizer que ela era igual ao período, estaria errado. A frequência é o inverso do período, ok? Então, eu posso escrever o seguinte, que a frequência é 1 sobre período, ok? Então, frequência 1 sobre período, ok? Uma é inversa do outro, tá, gente? Só para vocês entenderem a ideia, tá? Então, frequência 1 sobre período. Posso calcular direto sem usar essas formulinhas aqui. Então, já tem uma outra formulinha nova aí, ó. 1 sobre período. Vamos conferir a unidade de medida? Vamos. Ó, 1 período não é segundo, né? Se tiver em segundo, segundo dá o hertz ali, ó, que chique. Se frequência é 1 sobre período, eu posso falar que período também, né, é 1 sobre a frequência. O que está acontecendo com a minha letra aqui? Deixa eu trocar a cor aqui. Bom, então eu posso escrever que o meu período, então, ele vai ser 1 sobre frequência, tá bom? Guarda isso, galera. Isso aqui é muito importante, tá? Frequência 1 por período 1 por frequência. Eu falei, e a unidade de medida? Período não teria que dar segundos? Então, isso aqui seria assim, ó, concorda? Eu teria 1 sobre segundo aqui, tá bom? Cuidado que é 1 sobre segundo, tá? E aí você vai fazer o seguinte, né? Opa, não, eu fiz uma coisa errada aqui. Vamos fazer aqui, ó. O período é 1 sobre frequência, então a unidade de medida seria 1, e aqui 1 sobre segundo, ó, que é frequência. Isso aqui inverte, o segundo vai lá para cima, então vai ficar segundo sobre 1, que vai dar segundo, tá bom? Então a unidade de medida dá a mesma coisa, não muda nada, tá feito? Então o que nós vimos até agora, vamos colocar ali no próximo slide para a gente não se perder. Nós vimos então que frequência é o número de ciclos que eu consigo dar em um determinado tempo. Vimos que período é a quantidade, é um tempo necessário para eu completar um ciclo. Vimos também, então, como que eles são inversamente, né? Então, eu vi que período é 1 sobre frequência e vi que frequência é 1 sobre período, ok? Bom, tá feito essa parte, ó. Vamos deixar isso aqui. Vamos continuar falando um pouquinho de frequência, cuidado, tá? Tem a questão do RPM, que aparece bastante. Então, vamos continuar falando um pouquinho de frequência. É o seguinte aqui, meninos, prestem atenção. Quando eu falo em hertz, tá? Quando a sua frequência está em hertz, vamos dar um exemplo aqui mais fácil. Vamos supor que isso aqui é 120 hertz. O hertz é 1 por segundo, tá? Esse 1 por segundo, eu posso escrever isso aqui assim, ó, para você entender. Isso aqui seria 120 rotações por segundo. Então, seria 120 rotações a cada segundo. Quer dizer que em 1 segundo, ele deu 120 rotações. Ok? Girou rápido, hein? Em 1 segundo, 120 rotações. Isso aqui medido em hertz. Só que tem uma outra forma de eu medir, tá? Que é o famoso RPM. Tá bom? Isso aqui está lá no velocímetro do carro. Quando o carro do seu pai tem lá o conta-giros, né? O RPM fica desse lado aqui, ó, rotações por minuto. Nós vamos ver depois isso aí certinho, tá? Conforme for aparecendo. Então, o RPM nada mais é do que rotações por minuto. Ok? Rotações por minuto. Vamos entender o seguinte.
Como é que eu converto, então, RPM para Hertz? Tá? RPM, como que ele vira Hertz? Pensa o seguinte, se eu ligar uma furadeira, tá? Tem aqui minha furadeira, deixa eu fazer aqui minha furadeira. Liguei, tá girando, né? E eu segurar ela durante 1 segundo, ela vai dar uma quantidade de giros. Se eu segurar ela durante 1 minuto, que aqui é a rotação por minuto, ela vai girar muito mais, concorda? Ou seja, quando eu vou transformar um número alto para um número pequeno, né? Porque aqui eu vou contar só 1 segundo. Aqui eu contei 1 minuto, segurei ligada por 1 minuto. Aqui eu no Hertz somente 1 segundo, ok? Então concorda aqui. Aqui teria que ser uma divisão, né? E o caminho inverso, uma multiplicação. Por quanto, professor? Bom, se eu estou falando minuto e Hertz é 1 por segundo, né? Então, aí nós estamos falando de 60, né? 1 minuto não tem 60. Então, você vai dividir por 60 quando é RPM para Hertz e multiplicar por 60 quando for Hertz para RPM, ok? Então, divide por 60, multiplica por 60. Só isso. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha exemplo. Supõe o seguinte, você tem uma furadeira lá, né? E ela dá, vamos colocar 6.000 rotações por minuto, ok? 6.000 rotações por minuto. E eu quero saber a frequência dela em Hertz. Determine a frequência em Hertz. Tá? Porque você quer a frequência em RPM. Então, você vai pegar esse 6.000 aqui, vai dividir por 60. Ó, corta aqui, ficou 600 por 6, ok? Isso aqui vai te dar 100 Hz, ok? Então, a resposta aqui, a frequência é 100 Hz. É importante você entender que é a mesma frequência, tá? 6.000 RPMs ou 100 Hz é a mesma coisa. É que eu estou demorando 1 minuto, então vai dar 6.000 ciclos, e aqui só em 1 segundo girou 100, ok? Então, é a mesma frequência, porém uma está medindo em rotações por minuto e a outra em hertz, que é rotações por segundo, tá? Então, lembra disso, hertz é a mesma coisa que rotações por segundo. Ok? Não esquece disso, por favor. E vamos supor que eu quisesse saber, por exemplo, o período. Quanto tempo demora para essa furadeira minha aí dar uma volta completa? Período. Período não é 1 sobre frequência? É. Então é 1 sobre 100. Olha lá. Ok? Isso aqui vai te dar 0,0. Deixa eu ver. 1 mais 1, né? Deixa eu ver. 1, 2. Não. É só 0,01, tá? Então isso aqui vai te dar 0,01. Tá bom? Ó, 2 casas para trás aqui. Segundos. Então ela demora 0,01 segundos para dar uma volta completa. Tá bom? Esse é o período, o tempo especial. Tempo que ela demora para dar uma volta completa. Beleza? E a frequência, quantos ciclos, quantas voltas ele dá por segundo, em 1 segundo. Então, em 1 segundo, olha a diferença, né? A frequência é 100 rotações por segundo, que é a mesma coisa que hertz aqui, tá bom? Então, lá em 1 segundo, dá 100 rotações, mas demora 0,1 segundo para dar uma volta, ok? Então, esse cara aqui é o tempo para uma volta. E aqui é quantas voltas ela deu, número de voltas em 1 segundo. Ok? Bom, feito isso, adivinha? Vou parar? Não, de jeito nenhum. Agora que está começando a ficar interessante, você acha que eu vou parar? Mas
né? Vamos lá, galera, presta atenção, força aí. Hoje a aula será épica, aula épica de física, presta atenção. Vamos falar das velocidades que eu prometi para vocês, tá? Então eu vou começar falando da velocidade angular, da linear também, tanto faz, vamos falar das duas. Vou pôr aqui uma circunferência aqui e vou pôr outra aqui. Deixa eu ver, eu vou pôr aqui embaixo. A gente fala de uma mais em cima e de outra mais embaixo. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Ok, então presta atenção aqui. Vou falar com vocês das duas, aí nós faz um exemplo aí para calcular. Eu tenho aqui a velocidade, vamos falar da velocidade linear. E aqui vamos falar da velocidade angular. Isso aqui representado pela letra ômega, tá bom? Não é W não, hein? É o ômega. Bom, vamos lá. Vou colocar a mesma situação para as duas, tá? Só para a gente fazer a dedução da formulinha. Veja bem. Vou pegar aqui um ângulo qualquer primeiro, tá? E depois a gente sempre faz a formulinha se for para uma volta completa, tá? Então, primeiro a gente faz a formulinha para um ângulo qualquer, depois para uma volta completa, tá? Mas vai ficar muito pequeno, não gostei disso não. Vamos falar só de uma, depois nós fala só da outra e a gente faz. Eu não gosto de essa parte, vocês têm que entender bem mesmo. Então, ó, sem miséria. Vamos falar da velocidade linear aqui. Ok? Vamos lá, então. Colocando um ângulo qualquer aqui. Opa. Faz de conta que aqui é o meio da circunferência, não tem como eu saber o meio. Beleza? E vamos colocar o ângulo aqui que ele abriu. Isso não vai fazer importância para mim agora. Porque, tem um pouquinho, né? O valor não vai fazer importância. Então aqui eu tenho um ângulo θ. Ok? E eu tenho, como eu estou falando da velocidade linear, ele quer saber a velocidade que eu estou em cima da linha lá. Deixa eu aumentar um pouquinho esse microfone. Eu acho que dá pra... Isso. Em cima da linha. Deixa eu colocar aqui uma cor chiqueza aqui. Ele quer saber a velocidade aqui, galera, ó, na linha, ok? Por que eu estou falando na linha? Porque na linha eu sei o valor dessa distância, ó. Essa distância aqui se chama raio, ok? Aí lembra daquela relação, vou colocar uma relação que a gente viu aqui, ó. O ângulo é o comprimento pelo raio. Não pode esquecer disso, ok? Bom, como essa velocidade aqui para mim, a gente está falando de movimento circular uniforme, ok? E essa é a velocidade que vocês já estão acostumados a calcular, tá? Então essa velocidade nada mais será do que o ΔS por ΔT. Olha, uma coisa que nós já conhecemos, ok? ΔS por ΔT. Agora, qual que é o ΔS aqui, hein? É bom chamar de C. É o comprimento, só cuidado, hein? Não é o comprimento da circunferência inteira. É o comprimento desse pedaço somente, ok? Somente deste pedaço que eu abri o ângulo. Se eu falar assim, o objeto percorreu 30 graus, percorreu 60 graus, quanto ele percorreu? Né? Então ele vai percorrer o ângulo em π radianos, por isso que tem aquela conversãozinha. Então esse aqui é o comprimento da circunferência, não é o ângulo, é o comprimento que ele percorreu quando o ângulo foi aberto. Então é o ΔS, é a distância que ele percorreu. Então é o comprimento em relação ao ângulo dividido pelo tempo. Então eu posso colocar essa aqui como a minha primeira formulinha. Comprimento por ΔT. Isso aqui é quando não está ocorrendo eventos periódicos, tá? Calma que nós vamos entender isso aqui melhor. Bom, depois a gente vai dar um exemplo com contas, tá? Quando o evento for periódico, ou seja, quando for para uma volta completa, eu vou fazer isso num quadradinho que eu vou pôr aqui, ó.
Quando for para uma volta completa, vai estar aí dentro o que eu quero mostrar para vocês. Para uma volta completa, ok? Guarda isso. Então, o que está aqui é para uma volta completa. Ou coisas que estão girando sem parar, movimentos periódicos. Deu no mínimo uma volta completa. Aqui é quando eu não tenho voltas completas, ok? 30 graus, 60 graus, tá bom? Não deu uma volta completa ainda. Quando ele der uma volta completa, fica um pouco mais fácil. Por quê? Você faz direto o seguinte. Isso aqui não é ΔS por ΔT. Ok. ΔS, para uma volta completa, é todo o comprimento da circunferência. E o comprimento todo da circunferência aqui, nós vimos que é 2πr, né? Nós vimos isso. Então, para uma volta completa, isso aqui é 2πr. Opa, por tempo, professor? Opa, sim, tempo. Porém, o tempo para uma volta completa. Qual é o tempo que demora para completar um ciclo? É o período. Ah, então eu tenho que usar o período aqui. Então, a velocidade eu posso escrever linear, que é 2πr dividido por período. Ok? Calma que nós vamos analisar essa formulinha na outra folha. Tá? Então, fica frio aí. Guardamos isso aqui. Vamos agora concentrar no que eu pus no quadradinho ali. No quadradinho eu coloquei para você, então, que a velocidade é 2πr dividido por período. Repara o seguinte, unidade de medida. 2 não tem unidade, π não tem unidade. Raio é metro. Tempo é período, é segundo. Olha, unidade, metro por segundo, velocidade. Beleza? Então não vai mudar o valor da velocidade linear. É a mesma velocidade que você está acostumado a calcular. Tá bom? Lembrando então, R é raio, T período. Tá beleza? Feito a unidade de medida aí? Feito. Mas tem uma outra forma de você escrever isso aí. Tem uma outra forma de você escrever essa formulinha da velocidade. Olha só. Se eu falar para você, então, que isso aqui é 2πr sobre período, olha que legal que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou reescrever isso daqui, né? Isso aqui veio de uma multiplicação de fração assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2πr sobre 1 vezes 1 sobre período. Você concorda? Ó, 1 vezes período, período. 2πr vezes 1, 2πr vira isso daqui. Por que eu estou fazendo isso? Por que você separou, professor? Né? Por que é complicado? Não é não. Olha só. 1 sobre t, 1 sobre período, é frequência. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. A velocidade vai ser 2πr vezes a frequência, ok? Então, também posso escrever dessa forma. E aí, mas continua metros por segundo, professor? Porque era o período que dava isso daqui aqui. Claro que continua. Por quê? Porque você tem 2πr, 2 então, unidade, π também não. Então, o R é metro, tá? E aqui é 1 por segundo, certo? A frequência, metro por segundo. Então, não muda a unidade de medida, continua metro por segundo. Isso aqui é fantástico, fala a verdade. Movimento circular, cara, é aquela matéria que vai fazer boom na sua cabeça, tá? Porque você vai começar a enxergar muita coisa diferente. Bom, dito isso, a forma como eu calculo a velocidade linear, então você viu que você tem uma forma, duas formas, tá? Você tem essas duas aqui, formas de calcular velocidade linear, ok? Vamos para a velocidade angular? Claro que vamos. Olha só, a velocidade angular, galera. Como eu calculo isso, hein? Essa é a nova, né? Angular. Bom, não é difícil, tá? Simplesinha. Vamos fazer uma circunferência aqui de acordo, tá? Eu vou tentar fazer aqui para ficar já tudo junto aqui. Bom, vamos abrir então um ângulo qualquer, tá? Primeiro, lembra, né? Vamos fazer quando não for periódico.
Então, abrindo aqui um ângulo qualquer, você vai ter o seguinte: aquela relação continua, né? Então, aqui eu tenho um ângulo θ. Só que esse ângulo θ aqui, como a gente vamos dar um tratamento especial, porque é velocidade angular, né? Lembra que ela é representada por ômega. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o que nós chamamos de ângulo. Estou eu colocando o quê? Ângulo inicial, tá? E aqui o meu ângulo final. Isso vai me dar uma variação de ângulo. Relaxa, tá? Porque aqui já é zero. Se eu falar que abriu 60 graus, é 60 menos zero, né? Só porque às vezes o exercício fala assim, ó, a partícula foi de 30 graus a 90 graus. Então, 90 menos 30, ela andou 60 graus, entendeu? Então, por isso tem que tomar cuidado com isso, tá? A variação de ângulo é o ângulo final menos o ângulo inicial. Embora isso aqui não vai aparecer muito para você, tá? Eu só estou colocando aqui para... vai que aparece, né? Bom, você tem as mesmas coisas aqui. Só que vem da mesma ideia, a formulinha para calcular, vem da mesma ideia da velocidade média, né? Porque é com movimento circular uniforme. Então, a velocidade angular, você pode escrever simplesmente que ela é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Só isso, a variação do ângulo dividido pelo tempo, ok? Olha que simples. E como estou falando de ângulo, e aqui só vai valer colocar pi radianos, você não vai colocar 60 graus, você vai ter que fazer aquela conversãozinha, a unidade de medida aqui fica radianos, ok? Como o tempo é segundo por segundo. Então, uma unidade de medida diferente, hein? Radiano por segundo, não pode esquecer. Radiano porque é o ângulo aqui, beleza? Então, vamos ver como é que fica para uma volta completa. Vamos fazer o nosso quadradinho ali. Para uma volta completa, vamos colocar aqui, tá bom? E trocar de cor, vamos deixar azules. Então, para uma volta completa. Como é que fica para uma volta completa, galera? Olha só. Eu tenho velocidade angular sendo variação de ângulo por tempo, dividido por tempo. Para uma volta completa, qual é o ângulo para uma volta completa? 360. Não, não é 360. 360 graus em graus. E em pi radianos? Então, você lembra que eu mostrei para vocês, né? Aqui é 360, então é 2π, né? Aqui é 180, é o pi. Lembra disso? Então, não coloca 360 aqui, pelo amor do pai. Isso aqui é 2π, uma volta completa, ok? E para uma volta completa, tempo de uma volta completa, período. Olha que chique, 2π sobre período. E a unidade de medida, professor? Pi é radianos, no caso, porque não tem unidade, mas a gente usa radianos, por segundo. Então, radiano por segundo, você vê que dá certo. E eu consigo fazer aquela treta lá, professor, que você fez da outra formulinha? Consigo, olha só. Isso aqui é 2π sobre período, eu podia falar que isso aqui era uma multiplicação de 2π sobre 1 vezes 1 sobre período. Então, da mesma forma que fizemos lá, ó, isso aqui é frequência. Então, eu posso escrever que a velocidade angular também é 2π vezes a frequência, tá? E aí, vai dar unidade de medida, professor? Vai, por quê? O π aqui em cima, ele vai ser radianos, e é 1 sobre segundo, então segundo vai ficar embaixo da frequência, radiano por segundo também. Nossa, professor, top isso, né? Muito louco. Agora, vamos ver, e isso que eu vou mostrar para você agora, talvez seja a fórmula mais importante do movimento circular uniforme. A relação matemática, acredito eu, que você mais vai usar. Então, veja aqui, ó. Eu vou falar para você da relação entre velocidade linear e velocidade angular. Será que tem como eu fazer uma
depender da outra ou calcular uma pela outra, seria algo interessante. Vamos olhar o que nós temos. Vou pegar uma das versões delas, tá? Não precisa pegar as duas. Dá para fazer pelas duas, mas eu vou usar do período, que é mais fácil vocês enxergarem. Então, a velocidade linear é 2πr sobre período. A velocidade angular é 2π sobre período, tá? Bom, então não tem o R aqui, né? Você percebeu. Beleza. Como é que eu vou fazer uma juntar na outra? Repara, perceba isso aqui, ó. Olha, 2π sobre período é isso aqui, não é? Ó? E 2π sobre período não é velocidade angular? Então eu posso escrever velocidade angular aqui, ó. Chamar isso daqui de velocidade angular. Tira tudo isso aqui fora, então vai ficar com a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Ok, professor. Isso aqui é o brabo, gente. Olha aqui, tá bom? E será que vai dar unidade de medida, professor? Eu duvido que vai dar metros por segundo. Não me desafie. Angular é radianos por segundo, né? Radianos por segundo. E aqui é metro. Como o radiano foi inventado pelo homem, metro por segundo. Gente, isso aqui é emocionante, né? Dá até um arrepio fazer isso aqui. Então, gente, guarda essa formulinha aqui e guarde uma variação dela, tá? Que é isolar angular, passar o raio dividindo, para você usar também, que a angular é a velocidade dividida pelo raio da circunferência, tá? Vou dar um exemplo agora com tudo isso daí, tá? Vamos ver como é que fica? Pegar um exemplo bem legal. Colocar aqui as nossas relações. Não precisa de repor, não. A gente vai indo na raça mesmo. O negócio aqui é aluno da Batista, rapaz. Tem que ter cola, não. Aqui vocês fazem. Veja bem, vamos colocar uma circunferência. E eu vou abrir um ângulo aqui qualquer, tá? Vamos abrir um ângulo de 60 graus, tá? Sei lá se tem 60 ali. Estou chutando, tá bom? Vamos supor, fazer de conta que aqui é 60 graus. E nós vamos calcular aqui, vamos colocar um raio aqui de 3. Vamos pôr 3, vai. Um raio aqui de 3 metros. Grandão, hein? 3 metros, um raio terrível. Bom, eu quero calcular aqui, vamos colocar aqui o que eu quero que vocês calculem. A velocidade linear, a velocidade angular. E só, né? Tá bom, já calculamos bastante coisa. Só que já vai dar um trabalhinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos transformar, né, isso aqui em π radianos. Então, você tem que lembrar de algumas coisas aqui. Aqui eu tenho um ângulo, né? Aquela relação do ângulo é o comprimento dividido pelo raio. Tá bom? Então, para eu encontrar a velocidade, que não é movimento periódico, ó, para encontrar a velocidade, isso aqui vai ser o ΔS por ΔT. Isso que é legal, gente. Você acaba deduzindo tudo de novo, né? Não precisa decorar. Então, o ΔS aqui é o C dividido pelo ΔT. E o C eu vou pegar daqui, ó. Tá bom? Entendi, professor. Só que para pegar esse C daqui, eu preciso achar esse ângulo. E esse ângulo tem que estar em π radianos. Por isso que eu vou transformar agora, ó. 180 graus corresponde a π. 60 graus corresponde a x. Então vai ficar o seguinte, ó, 180x é igual a 60π, ok? 60π. E aí você faz aí, né? Ó, já corta o zero aqui e passa o 18 dividindo. X vai ser 6π dividido por 18. Então, você vai ter aqui, simplificando, né? 3 vezes 6 é 18, então eu posso simplificar isso aqui, fica 3 aqui e 1 em cima. Então, vai ficar somente π em cima sobre 3. Isso aqui, toma cuidado, hein? O que você achou aqui? Porque vai começar a aparecer π em tudo que é lugar, você vai se perder o que você está achando. Eu encontrei aqui, ó, o ângulo
ok? Isso aqui foi o ângulo que eu encontrei. Então, você achou um de x para encontrar, beleza, mas você escreve que o ângulo θ, que era 60 graus, é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Tá? Então, isso aqui é ângulo. Isso aqui corresponde ao seu 60 graus aqui. Beleza. Fiz isso daqui. Como é que eu calculo a velocidade, professor? Tem que achar o C. Então, vamos achar o C desse lado aqui. Ó. Vamos achar ele de outra cor, de vermelho. Né? Vamos achar ele de vermelho. Então, presta atenção aqui. Esse ângulo aqui é π sobre 3. Né? Ó, π sobre 3 é esse comprimento dividido pelo raio. O raio é 3, ó. Que chique. Ok? Ah, vai ficar só π, né? Eu vou fazer isso não. Eu vou colocar esse raio 6 aqui, só para não ficar um número diferente, tá? Senão não tem graça. Pelo menos dá para dividir. Então, esse raio aqui vai ser 6 metros. Não muda nada, a gente não fez nenhuma conta ainda, tá? Então, vamos lá. Senão vai ficar muito chato. Então, vamos comigo aqui, ó. Então, o raio aqui, eu falei para você que é 6. Então, aqui fica 6. Multiplica em cruz aqui, tá bom? Então, vai ficar 3C é igual a 6π. Passo o 3 dividindo, vai ficar 6π dividido por 3. Divide aqui 6 por 3, vai dar 2. Ah, professor, mas está errado, porque 2π é uma volta completa. Oh, gente, presta atenção aqui. O que eu estou encontrando aqui é ângulo? Não. Isso aqui é o comprimento. Isso aqui é metro, não é ângulo. Então, seria esse comprimento aqui 2 vezes 3,14, tá bom? Esse comprimento aqui que eu estou encontrando. O C que você está procurando é isso aqui. Isso aqui é medido em metros. Então não confunde. Tem π nas duas? Tem, mas aqui é ângulo e aqui é o comprimento. Não vai falar que isso aqui é uma volta completa, pelo amor de Deus. Tá bom? Bom, já que eu fiz isso, tá? Vamos ali para nossa continha. Eu já vi que eu não pus o tempo, vou ter que inventar um tempo aqui. Beleza. A velocidade vai ser o comprimento que você achou, que é 2π, ok? Dividido pelo tempo. Vamos supor que ele fez isso daqui em... Vamos colocar 10 segundos, vai? Vamos colocar 10 segundos, que seja. Vamos supor que ele fez isso aqui em 10 segundos, tá? O seu tempo. Então, ele fez isso num tempo de 10 segundos. Então, o tempo aqui, 10 segundos. Estou colocando o número redondinho, tá? Para ficar bonitinho. Então, isso aqui fica 5 e aqui fica 1, né? 10 por 2 aqui. Então, ficou π sobre 5 metros por segundo. Deixa π até o final, tá? Então, esse é o valor da velocidade linear. Vamos fazer angular e depois a gente tenta chegar nas duas aí por outros caminhos para ver se está certo esse negócio, tá? A angular é o seguinte, vamos lá, vamos nela. A velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. Vamos lá para eu pegar esses valores. Variação do ângulo, 60 graus, nós já fizemos isso aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Lembra que o tempo é 10 segundos. Tá? Deixa eu pôr aqui, ó. Tempo é 10 segundos. A variação do ângulo é 60 graus, né? Porque é 0 até 60. Então, se a variação do ângulo, eu já sei, tá? Que essa variação aqui é 60 graus, e nós já fizemos que isso aqui é π sobre 3 radianos, não tem que fazer de novo, né? Isso aqui é o meu ângulo. Então, vamos lá. A angular vai ser π sobre 3, que divide 10. O 10 está sobre 1. Então, você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a minha angular vai ser π sobre 3, que multiplica... Cuidado aqui, hein? Isso aqui vai inverter. O 1 vai lá para cima, ó. 1 sobre 10. Então, a minha velocidade angular vai ser π sobre 30, ok? Radianos por segundo. Beleza? Vamos conferir alguma coisa agora? Vamos lá. Vamos colocar aqui o valor da linear que nós encontramos lá.
A linear é π sobre 5. Vamos colocar aqui. A linear deu π sobre 5 metros por segundo. Beleza. E a angular é essa. Só que aí eu tenho um valor ali que vai me ajudar. O raio é 6. Beleza? Então, o raio, vamos colocar ele aqui. Eu vou usar aquela segunda formulinha, a junção das duas, que velocidade é angular vezes o raio. Então, vamos supor que você tivesse calculado a angular primeiro, né? Você achou a angular, que é π sobre 30. Então, a sua velocidade linear, você podia ter calculado assim, π sobre 30 vezes o raio, que é 6, ó. O raio é 6, isso aqui está sobre 1, ok? E aí, você fazendo a simplificação, você vai ver que não é que vai dar a mesma coisa, ó. Aqui é 5. Então, a sua velocidade linear vai ficar π sobre 5 metros por segundo. Olha, que legal, bateu o resultado. Então, tá certinho. E fazendo a ideia inversa também, ó, pegando aqui, a angular é a velocidade linear dividido pelo raio, você vai ter o quê aqui, ó? Essa velocidade você já tinha aqui, π sobre 5, dividido pelo raio, né? E o raio é 6. Põe sobre 1, aí você faz o que aqui, ó? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 5, 30. Isso aqui vai te dar π sobre 30, batendo aqui, ó. Tá bom? Então, a sua angular aqui, π sobre 30 radianos por segundo. Ok? Então, você vê que bate certinho. Isso aqui pode ser até usado como uma prova real. Tá bom, meninos? Eu sei que vocês vão ter que dar uma estudada aí, tá bom? Isso aqui não é bolinho de vocês. Você tem que fazer uns exercícios aí para você acostumar, sempre estar transformando. Não vai me pôr grau aqui nessas fórmulas, senão você vai arrebentar com tudo, tá? Colocar 60 graus aqui, ó, lascou tudo, vai dar tudo errado, tá? Sempre pi radianos, tá bom? Deixa eu fazer também algum exercício aqui para uma volta completa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Eu acho que eu separei uma listinha aqui. Essa listinha aqui vocês vão ter ela mais pra frente. Deixa eu ver aqui se dá para brincar um pouquinho com alguma coisa. Esse aqui, ó. Vamos brincar com esse aqui, ó. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas. A pá cortadeira, na máquina ilustrada na figura abaixo, gira em movimento circular uniforme com frequência de 300 RPM. Opa, isso aqui é importante, ó. 300 RPM, tá? Ele for para considerar, aqui ele pediu para considerar π aproximadamente 3, ok? 300 RPM. E vamos lá, ó. Ele quer a velocidade no ponto P. Olha que legal. Velocidade no ponto P é velocidade linear. Ele não falou nada em velocidade com que o ângulo está abrindo. E olha a unidade das respostas, metros por segundo, tá? Então, ó, raio 60 centímetros, 300 RPM a frequência, tá? Vamos para lá, então. Então, você tem aqui, é como se fosse uma circunferência, viu que é o que está pontilhado lá é a circunferência. Você tem um raio que ele te dá aí de 60 centímetros. Ele fala para você que a frequência que isso aqui está girando é 300 RPM. E ele pede a velocidade. Como velocidade é metros por segundo, você não pode usar RPM. Você tem que usar Hertz. Então você vai fazer o que aqui? Dividir 300 por 60 para virar Hertz, tá? 30 por 6, 5 Hertz. Então, Hertz, lembra que é RPS, rotações por segundo, tá bom? Bom, feito isso, meninos, agora fica fácil, né? O raio aqui, ó, tá em centímetros, 2 casas para trás, isso aqui é 0,6 metros, tá bom? Então, meu raio, 0,6 metros. Agora ficou fácil, né? Porque velocidade é 2πr, a linear, né? Tá girando isso aqui,
Só que aí eu uso período, uso frequência. Você tem frequência, então usa frequência, tá? Mais fácil. E agora você substitui. E ele pediu para eu usar π aproximadamente 3, tá? Aí fica mais fácil ainda, ó. 2 vezes 3, vezes o raio, que é 0,6, vezes a frequência, que é 5, ok? Fazendo essa continha aqui, ó, 6 vezes 5 é 30, ok? E 30, com uma casa decimal para trás, é 3. Então, sua continha nada mais é que 2 vezes 3. Mas tem que errar agora, né? No final da conta. 2 vezes 3. Isso aqui te deu 3 também, tá? Ó, dessa continha aqui. E aí você já mata aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18 metros por segundo. Tá? Vamos lá ver se deu a alternativa. Deixa eu achar aqui onde é que eu abaixo. Aqui, letra C, tá? Alternativa C, 18 metros por segundo. Meninos, tem muita coisa pra gente ver, mas muita, assim, com força. Tem muito exercício. Eu não vou mexer com isso daqui agora. Eu acho que você tem que agora estudar conceito, tá? Estudar bem isso daqui, muito bem, tá? Ficou uma aulinha boa, eu achei, grande até, mas dá para você estudar. Tem 16 lousinhas aqui, mas é que eu também faço um risco, já quero mudar de lousa, né? Então, de qualquer forma, meninos, espero que, então, da aula passada já está tudo aí, num vídeo só, para vocês aproveitarem aí esse tempo que vocês vão ter para dar uma estudadinha, tá? Esteja com isso tudo bonitinho, tá? Em mente. O que a gente já sabe? Deixa eu só fazer uma coisa para vocês, para ajudar. Eu esqueci, eu ia fazer isso. Colocar tudo junto aqui, ó, as harmonias. Então você já viu, ó. Frequência é número de ciclos por segundo. Você vê que nem eu sei de cor. O negócio é você falar o conceito. Quantos ciclos eu dou por segundos? É tempo. Período é o contrário. É quanto tempo demora para completar um ciclo. Beleza? E aí, como eles são inversos um do outro, período é 1 sobre frequência e frequência é 1 sobre período. Então, ó, só aqui você já tem tudo isso aqui de formulinha, ó, tá? E aí vem a velocidade, né? A velocidade linear pode ser 2πr f, pode ser 2πr sobre período. A angular pode ser 2π sobre período. A angular pode ser 2π, 2πf, não tem esse traço aqui, tá? Deixa eu colocar ali que saiu 2πf. Então você tem essa aqui para velocidade, tudo isso daqui é para ciclos completos ou que está girando o tempo todo sem parar. Então tudo isso daqui é para ciclos completos, ok? Ou, né, movimento constante, né? Velocidade constante o tempo todo ali, não é só um pedacinho de movimento. Agora, quando eu tiver menos que uma volta, tá bom? Você pode usar essa relação aqui, que é o comprimento dividido pelo raio. Lembrando que aí a sua velocidade é o comprimento que você andou por tempo, e a angular é só a variação do ângulo por tempo. Tá? E lembrando da principal fórmula, né? Eu falei tanto dela, que é angular vezes o raio. Ok? Aí você pode usar a variação dela, que é a velocidade pelo raio. Tá? Gente, é uma matéria que você percebeu que ela tem muita formulinha, mas são fórmulas fáceis de você ir guardando, porque tem a ver com conceito, né? Só de você lembrar do conceito, você lembra da fórmula. Então, não desespera não, já estuda para valer, não subestima. Então nós vamos ver muitas formulinhas, essa matéria tem umas 20, 23, 25 fórmulas mais ou menos, tá? Mas não precisa, essa matéria é uma matéria que você não precisa ter medo dela, porque você vê que as fórmulas são intuitivas, mas você não pode menosprezar achando que você vai decorar tudo no final, que não vai, tá? Então, leva a sério, tenta ter um aprendizado com ela aí, tá bom?
Mais para frente, eu vou ver se eu pego uns exemplos aí, na hora que a gente entrar em acoplamentos, vamos ver se eu acho uns filminhos, uns GIFs, vamos ver se eu consigo encontrar, tá? Então é isso, galera. Fiquem com Deus, bons estudos. Não sei se eu exagerei, eu tô sem nem tô olhando pro relógio, eu só dei a aula e pronto, tá? Bom, é isso. E até a próxima.